Agora vou apresentar a vocês 10 perguntas sobre história, todas elas com 4 alternativas de resposta. Após a última pergunta, mostrarei a resposta correta de cada uma delas. Então preste atenção e tente acertar o maior número de perguntas possível. Vamos lá! Qual foi o evento que deu início à Primeira Guerra Mundial? A. Assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. B. Queda do Império Otomano. C. Ataque a Pearl Harbor. D. Revolução Russa. A dica para essa pergunta é que evento que desencadeou a Primeira Guerra Mundial ocorreu em 28 de junho de 1914, em Sarajevo. Qual foi a primeira dinastia chinesa? A. Xia. B. Shang. C. Zhou. D. Qin. Uma boa dica para essa pergunta é que primeira dinastia chinesa é frequentemente associada a lendas e mitos antigos. Seu surgimento é datado de mais de 4.000 anos atrás. Qual foi o imperador romano conhecido por ter sido assassinado por seus próprios senadores? A. Júlio César. B. Augusto. C. Nero. D. Calígula. A dica para essa pergunta é que esse imperador romano ficou conhecido por suas grandes conquistas militares e reformas políticas. No entanto, seu reinado foi interrompido por um trágico episódio envolvendo seus próprios senadores. Qual foi a causa da Guerra Fria? A. Conflitos territoriais na Europa. B. Luta por recursos naturais na África. C. Disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. D. Disputa religiosa entre cristãos e muçulmanos. Uma ótima dica é que a Guerra Fria foi resultado de uma grande rivalidade entre duas superpotências mundiais, cada uma com uma ideologia e sistema político diferentes. Esta rivalidade foi alimentada por diversos conflitos e crises ao longo de décadas. Qual foi a primeira civilização mesoamericana? A. Olmeca. B. Maia. C. Azteca. D. Inca. Uma boa dica é que essa antiga civilização foi responsável por muitas das primeiras inovações e desenvolvimentos na região, incluindo a escrita hieroglífica, a construção de grandes monumentos e uma sofisticada religião. Qual foi o famoso líder africano que liderou o movimento anti-apartheid e se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul? A. Nelson Mandela. B. Kwame Nkrumah. C. Patrice Lumumba. D. Julius Nyerere. A dica para essa pergunta é que esse líder africano ficou preso durante 27 anos antes de se tornar presidente, sendo um símbolo da luta contra o apartheid. Em que ano aconteceu a Revolução Francesa? A. 1789. B. 1804. C. 1830. D. 1848. A dica é que a Revolução Francesa foi um dos acontecimentos mais importantes da história moderna, que transformou a sociedade francesa e influenciou diversos outros movimentos revolucionários ao redor do mundo. Qual foi o imperador romano que ordenou a construção do Coliseu? A. César Augusto. B. Calígula. C. Nero. D. Vespasiano. Uma dica perfeita para essa pergunta é que o Coliseu é um dos monumentos mais famosos da Roma antiga e foi construído por ordem do imperador que governou durante o período conhecido como a Dinastia Flaviana. Qual foi a dinastia que governou a China durante a construção da Grande Muralha? A. Qin. B. Han. C. Ming. D. Qing. Uma boa dica é que a Grande Muralha da China é uma das estruturas mais famosas do mundo e foi construída ao longo de vários séculos, por diferentes governantes chineses. Qual
foi o imperador romano que se converteu ao cristianismo e transformou o cristianismo na religião oficial do Império Romano? A. Nero. B. Constantino. C. Augusto. D. Trajano. Uma boa dica é que esse imperador ficou conhecido por seu importante papel na história do cristianismo e foi o responsável por convocar o Concílio de Nicéia em 325 d.C. para definir a doutrina da Igreja. Agora vamos ver quantas você acertou. Pergunta número 1. A resposta correta é assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Esse evento ocorreu em 28 de junho de 1914, quando o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, foi assassinado em Sarajevo, na Bósnia, por um nacionalista sérvio. Esse assassinato foi o estopim para o início da Primeira Guerra Mundial, pois a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia e as alianças entre outros países europeus foram ativadas, culminando em uma grande guerra que durou de 1914 a 1918. A resposta para a segunda pergunta é Xia, que foi a primeira dinastia chinesa, que governou a China de cerca de 2100 a.C. a 1600 a.C. Pouco se sabe sobre essa dinastia, já que não há registros escritos detalhados dessa época. A resposta para a terceira pergunta é Júlio César, que foi um dos mais famosos líderes da Roma antiga, conhecido por suas campanhas militares e reformas políticas. No entanto, ele foi assassinado por seus próprios senadores em 44 AC. A resposta certa para a pergunta número 4 é a disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. A Guerra Fria foi um período de tensão política, militar e ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética, que durou de 1947 a 1991. A principal causa da Guerra Fria foi a disputa. Para a pergunta número 5, a resposta correta é Olmeca, que foi a primeira civilização mesoamericana, que floresceu entre 1400 a.C. e 400 a.C. na região que hoje é o México. Os Olmecas são conhecidos por suas grandes esculturas de pedra e seu sistema de escrita. Para a pergunta número 6, a resposta correta é Nelson Mandela, que foi um importante líder sul-africano que lutou contra o regime de segregação racial do apartheid, sendo considerado um símbolo mundial da luta contra a discriminação racial e a favor dos direitos humanos. Foi o primeiro presidente negro da África do Sul, eleito em 1994, após passar 27 anos preso por suas atividades políticas. Seu legado inclui a promoção da reconciliação nacional e a construção de uma sociedade multirracial democrática. Na pergunta número 7, a resposta correta é 1789. A Revolução Francesa foi um dos acontecimentos mais importantes da história moderna, que transformou a sociedade francesa e influenciou diversos outros movimentos revolucionários ao redor do mundo. Pergunta número 8, a resposta correta é Vespasiano. O Coliseu é um dos monumentos mais famosos da Roma antiga e foi construído por ordem do imperador que governou durante o período conhecido como a Dinastia Flaviana. A resposta correta para a pergunta número 9 é que a Grande Muralha da China é uma das estruturas mais famosas do mundo e foi construída ao longo de vários séculos, por diferentes governantes chineses. A dinastia responsável pela construção da maior parte da muralha foi a dinastia Qin, que governou a China entre 221 a.C. e 206 a.C., tornando a opção a resposta certa para esta pergunta. Para a pergunta número 10, a resposta correta é Constantino. O imperador romano que se converteu ao cristianismo e transformou o cristianismo na religião oficial do Império Romano foi Constantino e, também conhecido como Constantino, o Grande. Deixe nos comentários quantas vocês conseguiram acertar e muito. Obrigado por ficar comigo até o final.
Caso tenha gostado, deixe sua curtida e compartilhe com os amigos para me ajudar. Em breve trarei mais conteúdo como esse.